Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, para pedir a Tua graça, a Tua misericórdia em nossos corações. Meu Deus, nesta noite viemos aqui para Te adorar, Senhor, para render nosso corpo, alma e espírito diante do Senhor. Meu Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas cometidas na Tua presença. Meu Deus, que nós possamos nessa noite sair daqui alimentados pela Tua palavra, possamos sair daqui curados, libertados. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está aqui, porque o Senhor mesmo disse quando esteve aqui na terra: onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do Teu nome, o Senhor estaria presente aqui em nosso meio. E nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor está aqui, Pai, para nos abençoar, mas também para nos advertir, para nos exortar, para corrigir, para consolar. Ó Deus, abençoa, Senhor, essas almas, esses corações, que o Senhor possa confortar os seus espíritos, que o Senhor possa alimentá-los através da Tua palavra. Meu Deus, pedimos as Tuas bênçãos em nossos corações. Meu Deus, eu peço uma bênção para as famílias, para familiares, para cada irmão e irmã, para que o Senhor possa visitar seus lares, suas casas, seus filhos, sua família, agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, ajuda-nos mais uma vez, que o Senhor possa trazer a palavra aos nossos corações, que o Senhor possa abrir cada vez mais o nosso entendimento, que o Senhor possa cada vez mais, ó Pai querido, suprir nossas necessidades. Abençoa cada um, conforte o coração desta mãe, deste pai, conforte o coração desse jovem, dessa moça. Abençoa os familiares que estão sendo evangelizados. Abençoa aquelas pessoas que estão ouvindo a programação do rádio, que estão em dúvidas, que estão em guerra, que estão em luta, que estão em batalha. Mas o Senhor possa livrá-los, ó Pai, libertá-los e fazer com que eles dêem um passo para o Senhor, para que creia na Tua palavra, receba a Tua palavra, sejam curados pela Tua palavra, sejam libertados pela Tua palavra. Ó Senhor, confirma Tuas bênçãos, ó Pai. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando cada irmão e cada irmã nesta noite de sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre discernir a si mesmo. É a mensagem para esta noite. Discernir a si mesmo, discernindo a nós mesmos. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, isto é, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e
o versículo 15 apenas. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Oremos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, e a tua palavra é viva, e a tua palavra é eficaz. A tua palavra é aquela que criou os céus e a terra, é aquela que trouxe a criação, que trouxe o homem à sua imagem e semelhança, que trouxe os animais, que trouxe a vida sobre a terra, a vida marítima, a vida animal. E aqui estamos, ó Pai, pela graça do Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor tem nos permitido. A graça do Senhor proveu esse momento para conosco, e estamos agradecidos, ó Pai, por nos ter dado esta oportunidade, da qual muitos estão rejeitando, da qual muitos rejeitam. Porém, para muitos haverá a última vez que rejeitará, a última vez a rejeição. Mas nós estamos aqui aproveitando cada momento, cada oportunidade que o Senhor nos dá, cada instante, cada dia, cada culto, cada reunião, aproveitando cada instante que nós restamos aqui nessa terra, que nos reste aqui nessa terra. Abençoa, Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros, que nós possamos ser encontrados debaixo do sangue do Senhor, protegidos, guardados, na sombra do Onipotente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Ontem nós estivemos lá na cidade de Vespasiano, ministrando a Santa Ceia do Senhor, que por razão foi um culto abençoado. Nós fomos ricamente abençoados naquele culto de ontem de Santa Ceia na cidade de Vespasiano. Se Deus permitir, se for da vontade de Deus, dia 3, vai dar no domingo, nós teremos batismo bíblico, apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. E dia 10 é e será, se Deus permitindo também, a Santa Ceia do Senhor, tanto dos novos convertidos, dos novos batizados, como dos irmãos já domésticos na fé. Dia 10, no domingo, será o segundo domingo do mês, onde nós temos o especial que leva os irmãos daqui e também passa em Birité e leva os irmãos também. O irmão Claudinei já foi lá? Em Sarzedo? Aproveita a oportunidade, vai lá. Dia 10. A van sai daqui de frente da casa da irmã de Laí às 4h45. 4h45 da tarde. Vai lá para o senhor conhecer a igreja, os irmãos. Discernir a si mesmo. O programa de rádio está aí, graças a Deus, no ar, mensagens de meia hora, sendo espalhada. Recebi várias ligações essa semana de pessoas, uns curiosos, uns pensativos, outros preocupados. Eu quero, sim, receber pessoas assim, ligações assim, mas eu ficaria mais feliz se alguém ligasse dizendo que está crendo,
que creu, e não ficando preocupada, e não ficando curiosas. Teve um que ligou só por curiosidade. Outros ligam, estou preocupado, eu estou observando que aqui na nossa igreja não tem nada a ver com isso que vocês pregam, a coisa é mais séria do que nós pensamos. Eu falei, claro que é, irmão, as coisas de Deus sempre foi séria, a não ser que vocês levem na brincadeira, mas a coisa é séria, amém, irmãos? A coisa é séria. E assim nós vamos, né? A rádio beneficia aquele que pode ouvir durante o dia, beneficia aquele que pode ouvir durante a noite. Quem trabalha, vigilante, trabalha à noite, pode ouvir, tem condições de ouvir, porque às vezes tem empresas que não podem deixar. Pessoas que têm problema tem insônia, né? Não conseguem dormir. Pessoas que não conseguem dormir, vai ouvir na rádio, vai ouvir nas pregações. Graças a Deus. Lá em Garapé está limpinho, a cidade de Garapé. Todos os cantos que eu fui, está limpinho. Muito bem. Discernir a si mesmo. Mas antes de nós falarmos sobre isso, a gente tem que saber, procurar entender, saber o significado da palavra discernir. A palavra discernir leva ao discernimento. E o que é discernir? Discernir significa investigar, examinar. Discernir significa procurar. Discernir leva o homem ao discernimento. Uma pessoa que está sempre discernindo a si mesmo é uma pessoa preocupada com a sua própria alma. Um cristão que está sempre procurando discernir a si mesmo, examinando cada dia a sua vida, examinando a si mesmo diante da palavra, diante da mensagem, diante de Deus, posso garantir para você que esse tipo de pessoa, esse tipo de crente, esse tipo de cristão é um cristão que está preocupado com a sua salvação, que está preocupado com o seu arrebatamento, que está preocupado em não entristecer o Espírito Santo, que está preocupado em não permitir a si mesmo fazer com que o Espírito Santo esteja longe de sua vida. Um cristão que discerne a si mesmo é um investigador de si próprio. O que o investigador faz? Ele investiga, ele procura provas. Quando nós discernimos a nós mesmos, nós estamos procurando provas contra nós mesmos. Quem está entendendo, irmãos? Contra nós mesmos. Com respeito à nossa maneira de atuar, com respeito à nossa maneira de falar, com respeito à nossa maneira de agir, com respeito à nossa maneira de ir e vir. Quando nós estamos investigando, discernindo a nós mesmos, estamos procurando provas contra nós mesmos, para que quando nós acharmos aquelas provas, nós poder então condenar aquilo e assim ficarem limpos diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Então, observe que lá fora, no mundo, quando eles fazem coisas erradas, eles não falam assim, eu não vou procurar prova para mim mesmo, eu não vou criar provas contra mim mesmo. Mas o cristão não. O cristão, quando ele investiga a si mesmo,
discerne a si mesmo, ele então procura prova contra si mesmo, porque ele começa a avaliar a si mesmo, examinar a si mesmo, para ver se estamos ou não de acordo com essa palavra. Amém, irmãos? Se estamos de acordo com essa Bíblia, de acordo com essa mensagem que Deus nos deu através de um mensageiro nesta última era. Então, e quando nós achamos a nós mesmos em erro, quando nós achamos a nós mesmos em erro, em pecado, então você condena aquilo, você então pede perdão, você então acerta, conserta e condena aquilo que você fez, ou que você fazia, ou que você pensava, ou que a maneira que você vestia, a forma que você julgou aquilo, você condena aquilo. Quem está entendendo, irmãos? Então, discernir a si mesmo é olhar para dentro de si mesmo. Pastor, mas como é que eu posso olhar para dentro de mim? Olhar para as pessoas, olhar lá fora, isso é fácil. Difícil é olhar para dentro de nós mesmos. Difícil é nós olhar para dentro mesmos e fazer uma avaliação de si mesmo. E fazer uma conclusão e chegar numa conclusão do que você é, do que você se tornou, de como você era e como você é agora, de como você foi e como você está sendo agora. Então, olhar para si mesmo é observar para dentro de si, fazer uma investigação. O profeta Irmão Brana chama isso de outra palavra, inventário. Fazer um inventário das nossas próprias vidas. Então, se você observar, quero que vocês prestem atenção, olhar para dentro. Se você observar, aquela mulher das 10 dracmas, que havia perdido uma dracma, não perdeu todas, perdeu uma. Se você observar, após a ficha cair, porque ela estava vivendo de uma maneira ilusória, não deixava de ser crente, mas estava vivendo de uma maneira ilusória, como as pessoas hoje vivem uma vida ilusória, principalmente certos crentes, pensando que Jesus vai vir lá daqui mais 100 anos, pensando que Jesus vem daqui mais 100 anos, pode vir, não sei, mas do jeito que a coisa está. Mas tem crente que assim, e ela estava desse jeito, não deixava de ser crente, mas estava vivendo uma vida ilusória lá fora, brincando e perdendo a sua virtude, porque é isso que o profeta diz. Havia uma parábola, ela perdeu uma dracma azulzinha, porque antes no Antigo Testamento, quando as mulheres casavam, eles usavam a dracma. Hoje não, hoje usam uma aliança. Uma mulher usando dracma era sinal para todo mundo que ela era casada, era uma mulher que tinha um marido, era uma mulher que tinha um esposo. Então o marido casava e colocava uma dracma em cima da sua cabeça com 10 pedrinhas, e cada pedrinha significava uma virtude dela para com seu marido, e ela tinha perdido a dracma, pedrinha azul, que significa virtude, diz o irmão Brana. Isso as denominações não sabem disso, é só por revelação. Amém, irmãos? E aí, ela estava vivendo a vida cristã, ela não deixava de ser crente, mas vivendo a vida ilusória lá fora, perdendo a sua virtude. Virtude é o quê? Virtude é poder, perdendo o poder. E quando tem crentes ilusórios, crentes vivendo em ilusão, fazendo de conta que Jesus Cristo vem lá daqui 40, 50 anos, e assim por diante, começa a dar uma voltinha aqui, começa a dar uma voltinha ali, começa a perder culto aqui, começa a perder a vontade de servir a Deus ali, e começa a perder a vontade de ler a Bíblia, começa a perder a vontade disso, de não estar na igreja,
ele está perdendo a sua virtude, o seu poder. E quando a pessoa perde poder, o que ele fica? Fraco. Quem está entendendo, irmãos? Quando a pessoa perde poder, ele fica fraco. Nós fracassamos, ficamos fracos. Então, ela, quando a ficha caiu daquela mulher que estava com a sua dracma perdida, quando a ficha caiu, ela olhou, pôs a mão na cabeça como um sinal de consciência. Pôs a mão na cabeça e viu que faltava ali uma dracma. Ela estava lá fora. Mas o que aconteceu? Quando a ficha caiu, vendo que tinha perdido uma das suas dracmas, ela entrou para dentro, não foi fora. Ela começou a examinar dentro, amém, irmãos? Dentro de casa. Ela olhou para dentro. Ela começou então a olhar para dentro. Ali é uma parábola, amém, irmãos? Ali é uma parábola, olhando para dentro. Ela começou a examinar a si mesma e viu que tinha perdido uma dracma. Ainda bem que ela examinou, ainda bem que ela discerniu, ainda bem que ela investigou, amém, irmão? E ela pegou uma vassoura e foi varrendo a casa para mostrar que o local estava sujo, para mostrar que o local não estava bem, para mostrar que quando o marido saiu de casa, a casa estava limpinha. E no período que o marido ficou fora de casa, a casa virou um mulambo. A casa virou um mulambo, a casa virou uma tristeza. Tudo fora de lugar, poeirenta, toda suja, na ausência do marido dela. Mas quando ela soube no entardecer que o marido estava vindo, ela pôs a mão na cabeça, mão na consciência, investigou a si mesmo e viu que faltava uma dracma. Ela discerniu, ela pegou uma vassoura e varreu dentro. Não foi lá fora que ela varreu, não foi no quintal que ela varreu, não foi na porta de casa que ela varreu, não foi na calçada, foi dentro, amém, irmãos? Amém. Ela varreu dentro, cantinho por cantinho na casa, para ver aonde é que tinha perdido a sua dracma, aonde é que tinha perdido. E ela varreu e varreu, preocupada, e até que ela acha aquela dracma. Quando ela achou a dracma perdida, ela coloca de volta e está na sua posição, amém, irmãos? Ela se encontra na sua posição para receber o marido, que estava chegando. Assim é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Quando ela investiga a si mesmo, decide a si mesmo, olha para dentro e vê onde estão as falhas, ela se encontra pronta para encontrar com o Senhor Jesus Cristo dos ares, amém, irmão? Os irmãos entenderam? Vê? Ela não procurou lá fora. Apesar que o lado de fora é só o reflexo de dentro. Sim, quando você encontra pessoas agindo aqui fora de maneira duvidosa, de maneira escandalosa, de maneira duvidosa, de maneira a criar tropeços, quando a pessoa vive de qualquer maneira aqui fora, é um reflexo do que a alma é lá dentro. Porque você não pode ser nada aqui fora se não for aqui dentro primeiro. O profeta disse: você é o que você é na sua alma. Então, o lado de fora muitas vezes reflete o que está dentro. A salvação de uma pessoa, a situação de uma pessoa por fora, muitas vezes é reflexo do que está lá dentro. Muitas vezes é reflexo do que está lá dentro. Vê? Do que está lá dentro. Não adianta conversão de fora. Não adianta se parecer com um cristão. Não adianta se parecer com um crente. Não adianta imitar um cristão. Não adianta imitar ser crente.
Não adianta imitar salvação. A pessoa tem que ser, amém, irmãos? Tem que ser. Veja, uma vez, vocês observem para vocês verem, uma pessoa que entra num lugar e faz um papel de alguma coisa. Vamos pegar um palhaço. Veja bem, ele se veste de palhaço, ele maqueia, põe um negócio no nariz e põe um cabelo ridículo, uma calça ridícula, um sapato ridículo, e aquilo parece engraçado. Aí você pergunta para ele: você está fazendo palhaçada? Estou, mas eu não sou um palhaço. Os irmãos estão entendendo? Vejam bem, ele pode estar fazendo muita coisa aqui fora, mas por dentro ele não é. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós estamos aqui para refletir a Jesus Cristo, amém, irmãos? Refletir a Jesus Cristo. Mas nós estamos mais aqui agora, principalmente agora, no tempo em que nós estamos vivendo, é discernir a nós mesmos, examinar a nós mesmos, averiguar a nós mesmos, ver a nossa condição presente, ver a nossa posição, a nossa condição presente. Amém, irmãos? Vê? Então, tem coisas que acontecem com a gente que a gente não sabe explicar como acontece, mas está acontecendo. Quero fazer de novo essa afirmação. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente não sabe explicar como acontece, mas você sabe que está acontecendo. Não sabe explicar, mas você sabe que está acontecendo. Por exemplo, é igual um médico. Um médico, por exemplo, o médico está lá na sala para receber o paciente. Quem procura o médico é quem está doente, certo ou não é, irmãos? Ninguém procura médico para poder fazer visitinha, a não ser que é um amigo particular. Mas, geralmente, um médico é procurado quando um paciente está passando por algum tipo de enfermidade. Quando ele está passando por uma situação que a saúde não vai bem. Aí chega a vez do paciente, ele entra dentro da sala do médico, ele senta, o médico cumprimenta: como é que você está? Você já observou que quando o médico recebe a gente, qual é a primeira coisa que ele fala? E aí, está tudo bem? E aí, está tudo bem? Aí a gente, com respeito: está tudo bem. Então, o médico, ele vai ali, aí ele diz o seguinte: o que está sentindo? Ah, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui no estômago, e eu acho que é úlcera. Bom, se for um médico mal educado, ele vai dizer para você: se você sabe que é úlcera, por que você me procurou? Você acha? Você acha? Uma vez o médico me deu uma lascada que eu fiquei até tonto. Ele falou: mas se você acha que é isso, por que você me procurou? Aí eu pensei: toma, bestalhado. Falei para mim mesmo. Aí o médico disse: olha, meu filho, nem tudo aquilo que você sente pensa que é. Porque uma dor pode ser o reflexo de uma coisa que pode estar refletindo no estômago, mas não é estômago. Aí o doutor vai, e ele não é Deus para olhar com raio-x ali e dizer: é isso mesmo, eu estou vendo que é isso mesmo. Ele não é Deus para isso. Ele vai e te põe dentro de uma máquina, ali, e te aperta aqui, te aperta: está doendo aqui, está doendo aqui e tal, está doendo aqui e tal. E o médico só: olha, eu tenho minhas dúvidas, mas para mim ter certeza, vamos examinar isso, vamos ir mais fundo para nós achar onde está o problema, vamos deixar esse negócio de achismo, porque eu posso te dar agora um remédio para o estômago, e o problema não é no estômago, está lá na vesícula. Às vezes eu posso dar um remédio para a vesícula, o problema não está na vesícula, está lá no intestino. Às vezes eu posso dar um remédio para o intestino e está lá o problema lá no pâncreas. Então, para nós podermos executarmos isso completamente com exatidão, precisamos investigar mais, precisamos ir mais fundo. Amém, irmãos?
precisamos investigar isso mais. Aí o doutor fala, vou fazer o seguinte, eu vou pedir um ultrassom, tá bom? Para a gente ver isso direito. Eu não vou deixar você aqui só no achismo, não. Eu acho não. Um bom médico, diz o profeta, te avaliará até achar a causa e tratar a causa. Amém, irmãos? Então ele vai, pega aquele papel, aquele encaminhamento e faz então a ultrassom, faz a endoscopia, melhor dizendo, faz a endoscopia, e aí traz a endoscopia, o resultado, e aí diz, olha, tá vendo? Se eu tivesse passado para você o remédio para o estômago lá, ó, não é estômago, é a sua vesícula que está inchada. É a sua vesícula que está inchada. Então vamos tratar da vesícula e assim por diante. Vê? Mas para isso foi preciso um exame mais profundo. Amém, irmãos? Para isso foi preciso olhar lá dentro. Para isso foi preciso olhar para dentro. Amém, irmãos? Então vamos fazer um exame, então, pastor. Vamos examinar o irmão. Vamos examinar a irmã. Vamos examinar a irmã. Vamos examinar. Vamos fazer um exame mais profundo. E assim por diante. Aí, quando o médico pega o resultado, antes de passar o medicamento, vai falar assim para ele: escuta, rapaz, o que você anda comendo? Ah, doutor, eu na rua como qualquer coisa. É assim que você trata seu corpo? Com qualquer coisa? É assim que você trata seu corpo? Com qualquer coisa? Você não preocupa se o alimento está bem feito? Você não preocupa se a comida está bem feita? Você não preocupa se o salgado foi fritado com a gordura do dia? Ou com a gordura de 3 meses atrás? Você não preocupa com essas coisas? Ah, encher a barriga tá bom. É assim? É assim que funciona? É por isso que você está desenvolvendo doença. É por isso que você está desenvolvendo e desencadeando doença. Porque você não se preocupa com seu corpo. Você não preocupa com a sua alimentação. Aí o médico vai dizer o seguinte: é isso que está acontecendo. É por isso que você está adoecendo. Porque você está comendo coisa que não deveria comer. Então nós vamos ter que discernir a igreja também, pastor. Vamos discernir a igreja. E aquele irmão, por que ele não anda faltando? Ah, vamos discernir. Aí você descobre, claro, só fica enfiado na internet. Olha o que ele está comendo. Aí você disse, não, pastor, porque aquele irmão não está vindo mais no culto? Só fica entre os amigos, só fica entre pessoas mundanas. Aí você consegue, mas por que fulano de tal só vem, não aparece, não desapareceu do culto, não está mais querendo? Claro, está enfiado em outra coisa. Irmãos, quando nós deixamos de ocupar a nossa vida com as coisas de Deus, pode ter certeza que elas serão ocupadas por outras coisas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É isso que acontece. Vê? Nós estamos no tempo de olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós e examinarmos a nós mesmos. Amém, irmãos? Oh, meu Deus, como eu estou na tua presença, Senhor. Discernir a si próprio, olhar para você mesmo, olhar para você mesmo, olhar para dentro de si e ver você mesmo errado e achar a si mesmo errada, e você chegar num ponto e dizer, não posso continuar desse jeito, eu não posso continuar dessa forma. Você examina a si mesmo, você vê que está faltando nos cultos, você vê que está faltando na ceia, você vê que você está roubando os dízimos do Senhor. Quando você olha para si mesmo, você está dando uma chance para a sua alma. Amém, irmão? Quando você olha para si mesmo, decide a si mesmo e acerta isso e põe no lugar, você está dando uma chance para a sua alma. Você está dando uma chance para a sua alma, mas você está permitindo o achismo. Mas eu acho, eu sou desse jeito. As pessoas estão sendo interrompidas, as pessoas estão perdendo o prazer, as pessoas estão deixando o arrebatamento, as pessoas, elas mesmas estão atrapalhando a si mesmas serem salvas, serem arrebatadas por causa do achismo.
por causa de achar de si próprio. Não, eu acho que da maneira que eu estou tá bom demais, eu acho que eu servindo a Deus dessa forma tá bom demais, as pessoas estão sendo interrompidas, enlaçadas nelas mesmas, criando sobre si mesmas. Dê uma chance para a sua alma, irmão. Amém, irmão? Glória a Jesus. Aleluia. Quando você discerne a si mesmo e encontra a si mesmo em erro e acha que está, você diz: não, meu Deus, eu não posso ficar assim do jeito que eu estou. Quanto tempo que eu não tomo uma ceia? Quanto tempo que eu não tenho lavado os pés do meu irmão? Quanto tempo? Você não discerne a si mesmo? Faça o discernimento da sua vida. Oh, meu Deus, quanto tempo que eu não ajoelho para orar, quanto tempo que eu não pego a Bíblia ali, só cuidando de neto, de neta, de filho e filha, e preocupando com isso, e preocupando com aquilo outro. Discernir a si mesmo. Meu Deus, eu era tão quente, eu era tão fervoroso, eu era tão afável, e agora estou desse jeito. Quando você discerne a si mesmo nesta hora e olha para o profundo do seu ser, você está dando uma chance para a sua alma. Amém, irmão? Dê uma chance para a sua alma. Muitas pessoas não estão fazendo isso. Não estão. E você observa que quando a pessoa discerne a si mesma e encontra o erro, oh, irmão, ela fica tão alegre, ela fica tão aliviada. Amém, irmãos? Traz alívio. Traz alívio. Traz alívio. Quando aquela mulher encontrou a pedra, quando ela viu que tinha perdido virtude para com seu marido, porque é o seguinte, irmão, ali era uma parábola que Jesus Cristo fez, mas ele trouxe uma comparação do que havia em Israel. Ele trouxe uma comparação do que acontecia em Israel no meio de um casamento. No meio de um casamento. Se o marido daquela mulher encontrasse ela sem uma dracma, sem uma pedrinha ali, é porque provou para ele que ela foi infiel com ele na sua saída, na sua ausência. Jesus tem 2000 anos que está ausente. Tem 2000 anos que ele está ausente fisicamente da igreja. Ele deixou ela fisicamente e foi para o céu e foi ocultado dentro da nuvem. Vai voltar para buscar a sua igreja. Tem 2000 anos que fisicamente ele está ausente da igreja. Amém, irmãos? E aquela mulher, o marido foi trabalhar, foi para o campo trabalhar, e ela então ficou em casa, gastando seu tempo com as mulheres, e ali fora, perdendo seu tempo. Ela já não era mais aquela mulher que o marido deixou, ela já não era aquela mulher mais decente que o marido deixou, ela já estava zanzando para cá, zanzando para lá, e aquela coisa tudo, perdendo tempo com as amigas e assim por diante. Mas observe a alegria e o conforto. Primeiro o desespero, primeiro tem que bater no cristão o desespero. Primeiro bateu nela o desespero. Primeiro a alma veio visitar o espírito, quando percebeu que o marido estava chegando. Quando ele olhou para o tempo da tarde, foi no entardecer que o marido estava vindo. Amém, irmãos? E ela viu que se ele encontrasse ela sem aquela dracma, ele já não precisava de vizinho, não precisava de vizinha, não precisava de zap, não precisava de ninguém dizer assim: ó, você sabia que sua esposa fez isso e isso? Não, era só olhar a dracma que ela tinha perdido, já mostrava que ela tinha sido infiel com ele na sua ausência. Não precisa de vizinho da declaração de você, não precisa de vizinha da declaração de você, não precisa de ninguém da declaração de você, não precisa de alguém ali ver o que você está fazendo. Deus vê tudo. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Primeiro o desespero bateu. Aleluia. E ela discerniu a si mesma: opa, eu não posso ficar da maneira que eu estou, porque se o meu marido chegar e ver que eu estou desta maneira, ele vai divorciar de mim. Eu serei uma mulher divorciada e ninguém mais eu poderei casar.
Eu não poderia ter marido por ninguém mais. Se ele me encontrar dessa maneira, e se Jesus Cristo na sua segunda vinda encontrar um povo sem virtude, sem caráter, sem Deus, sem nada, Deus irá divorciar dessa igreja. Deus tem um povo, amém, irmãos? E ela então bateu o desespero primeiro desespero. Meu Deus, não posso ficar assim, meu Deus. A partir de hoje eu mudo, eu não vou ficar assim mais. A partir de hoje eu melhoro, eu não vou ficar mais nessa condição. Eu vou dar uma chance para minha alma. E então ela foi procurando. Primeiro desespero. Quando achou onde era o problema, alegria. Amém, irmãos? Primeiro desespero, depois alegria. E com a alegria veio o quê? O descanso. Amém, irmãos? Ela encontrou a dracma e colocou a dracma perdida no mesmo lugar. E aí o marido encontrou. E quando o marido chegou, encontrou a casa varrida, encontrou a casa limpa, encontrou ela com aquela dracma colocada. Em outras palavras, ela voltou para a posição que era antes. Amém, irmãos? Ela voltou para a condição de antes. Ela voltou para a condição que ela vivia antes com seu marido. E é assim que a noiva está fazendo, de volta à palavra original, voltando para a condição dos apóstolos, da doutrina apostólica outra vez. Oh, glória a Jesus. Aleluia. É você? Veja, olha, irmãos, discernir a si próprio. Eu fico observando na hora que Jesus encontrou com aquela mulher samaritana no poço, ao meio-dia, água quente, misericórdia. Ela era uma mulher de má fama, não podia buscar água de manhã, não podia buscar água à tarde. À tarde eram as donzelas, de manhã eram as casadas, então ela não podia se misturar. Então só restava o meio-dia, água morna, água quente, água que faz vomitar. E ali Jesus chegou e começou a conversar com ela. E Jesus então, querendo água, Jesus disse para ela: dá de beber. Senhor, o poço é fundo. Como é que pode o Senhor também ser um judeu, conversar comigo, que eu sou mulher samaritana? Nós nos damos bem, nós samaritanos, nossos povos são diferentes, briga de vez em quando. Jesus disse: mulher, para com esse papinho de igreja dividida. Para com esse papinho de igreja dividida, mulher, que o povo está dividido. Se você soubesse quem está pedindo água, se você soubesse quem está na sua frente, amém, irmão? Se você soubesse quem está aqui na sua frente, você pediria a água da vida, algo que jogaria para a vida eterna. Amém. Ah, Senhor, mas o poço é fundo, não dá para me pegar. Ah, faz o seguinte, chama o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Diz o profeta que ela falou isso porque viu naquele homem um caráter. E diante do Messias ela não tinha como mentir. Ela falou, abaixou a cabeça: Senhor, não tenho marido. Jesus disse: você disse a verdade. Você já passou por 5. E o último que você está agora não é seu. Você já está no 6º. E esse também não é seu. Porque uma mulher que passa por 2 homens, 3 homens, 4 homens, 5 homens, ainda está vivo, não é mulher de ninguém. Disseste a verdade. Aí a mulher disse: mas Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nós sabemos que os nossos pais ensinam e nos disseram que haveria um tempo que chegaria um homem que falaria igual o Senhor faz. Jesus disse: sou eu que estou falando com você, eu mesmo. Aleluia. E ela se alegrou. Amém, irmãos? Ela se alegrou. Irmão, na hora que ela falou, na hora que Jesus falou assim, ó, vai chamar seu marido, ela olhou para dentro dela.
olhou para dentro de si e não conseguiu mentir. Quem está entendendo, irmãos? Não conseguiu. E como é que tem pessoas que sentam de frente do pastor, sentam no escritório, diante do pastor, para falar uma coisa, e fala, mas fala desse tanto, e não era aquilo tudo, deixa pela metade, confessa pela metade, fala pela metade, não respeita o ministério pastoral. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como no caso da pecadora que ungiu os pés de Jesus, daquela mulher, outra Maria. Jesus sentado ali com os pés sujos, e aquela mulher lavando os seus pés com suas lágrimas, enxugando com seu cabelo longo, depois perfumando. E o profeta diz que quando ela lavava os pés dele, ela discernia a si mesma, ela olhava para dentro de si e dizia: Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o que eu fiz, Ele sabe por onde eu ando, Ele sabe por onde eu tenho feito, Ele sabe o que eu tenho feito, mas não importa, se Ele perdoou uma mulher chamada Maria Madalena, creio que Ele pode me perdoar também, amém, irmão? Mas ela estava olhando para si mesma, olhando para dentro de si, olhando para dentro de si e se auto-investigando. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe. E às vezes, irmãos, nós queremos dar fruto de alguma coisa, sendo que não é a mesma árvore. E aí que está o perigo, e aí que está o grande perigo. Discernir a si mesmo. Discernir a si mesmo é voltar contra você mesmo. Discernir a si mesmo é cavucar a sua vida espiritual. Discernir a si mesmo é procurar falhas no seu comportamento, procurar falhas no que você disse, procurar falhas no que você viu, procurar falhas onde você tem andado. Discernir a si mesmo é procurar falhas em você mesmo, amém, irmão? Discernir a si próprio. Vê? É assim que Deus faz. Deus faz dessa forma. A Bíblia diz que antes que nós possamos confessar alguma coisa com nossos lábios, Deus já conhece o nosso coração. Amém, irmãos? Ele sabe os motivos e os objetivos. Ele conhece o nosso dormir, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele sabe, Ele conhece. Às vezes Deus olha lá de cima e diz assim: que tanta hipocrisia. Que hipócrita. Que pastor Vanderlei hipócrita. Que irmão da hipócrita. Dizendo ser alguma coisa, eu estou dando um exemplo, amém, irmãos? Dizendo ser alguma coisa, mas vivendo outra. Me honra com seus lábios, mas o coração deles estão longe de mim. Cantam igual canário americano. Apenas para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, no livro de Provérbios, diz que Deus conhece a nossa estrutura. Amém, irmãos? Amém. Deus conhece a nossa estrutura. Vê? Nós avaliamos muito as pessoas. Nós avaliamos muito, discernimos muito as pessoas lá fora. Olha aquele irmão, olha como é que ele está. Não sei não, hein? Estou achando que ele está meio assim. Olha aquela irmã, eu não sei não, hein? Eu estou achando que ela está meio assim. Eu estou achando que ele está meio assim. Nós discernimos muito lá fora. Mas é um perigo também errar 100%. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É isso. Claro que nós como cristãos,
quando queremos avaliar a condição da pessoa, antes que nós possamos tirar a trava que está no olho daquela pessoa, para a gente não prejudicar o olho dela, tem que tirar o nosso primeiro. Ou você deixaria um médico cego te operar? Deixaria? Deixaria um médico cego te operar? Não. Não. Então, uma pessoa que está com a trava no seu olho e quer tirar o outro do olho, vai enfiar o dedo no nariz, no olho, porque não está enxergando nada. Primeiro tira a sua trava que está no teu olho. Depois de tirar do seu olho, aí sim você pode dizer, amém, irmãos? Aí sim você pode avaliar. Nós podemos avaliar. Vê? Jesus disse, eu julgo, meu julgamento é perfeito. Amém, irmãos? Se eu julgo, meu julgamento é perfeito. Mas o nosso não. Nós não somos Deus. Então, veja, para isso que serve. E nós estamos vivendo hoje numa ciência tão avançada na medicina, que existe hoje, por exemplo, mecanismos pelas quais, máquinas pelas quais você pode entrar dentro dela e ela te mostrar tudo que tem dentro, coisa que o médico não pode ver, nem com palpar, coisa que o médico não percebe, o que está atrás do coração, uma veinha entupida, outra inchada, um estômago meio esticado, e assim por diante, máquinas bem, existe contraste que coloca na água, e você bebe, e aquele contraste permite à máquina perceber tudo que tem errado dentro de você, com um exame mais profundo, amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? E aí quando o médico acha a causa, o que acontece? Vai tratar a causa. Vai tratar aquela causa. Então o que acontece? O problema só parará quando for examinado, quando aquilo que está atrapalhando for encontrado, e aquilo que foi encontrado, qual tipo de remédio vai tomar. Assim também é os cristãos hoje em dia. Primeiro tem que examinar, amém, irmãos? Tem que examinar primeiro, orientar-se a si mesmo, investigar-se a si mesmo, examinar profundo, depois achar o problema e depois tentar curar o problema. Às vezes o problema pode ser curado com oração, com jejum, com acerto, com conserto, amém, irmãos? Depende do tipo de coisa que precisa para poder acertar aquilo. Às vezes aquilo precisa de oração. Talvez aquilo precise de acerto. Opa, aquele problema precisa de acerto. Aquele precisa de cura. Aquele precisa de oração. Aquele problema resolve com conserto. Vai depender de qual tipo de enfermidade que é necessário colocar a receita. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vê? Aí está. Deus tem para nós a sua receita. É a sua palavra. Amém, irmão? Que é mais fiada de que dois pares de dois gumes, que penetra lá dentro e sonda, amém, irmãos? Procura no íntimo, lá dentro, o que o homem não pode achar. A palavra de Deus penetra lá dentro, sonda os rins, o coração, e conhece as intenções que sobe de lá. Esse é Deus, amém, irmãos? Esse é o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Vamos ser melhores, irmãos, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos ter dado essa mensagem nessa noite, esta palavra, Senhor, que o Senhor nos deu, que nos trouxe essa noite. Muito obrigado. Não deixe nós perder essa oportunidade, meu Pai. Que a misericórdia do Senhor, que ainda se encontra ativa, possa tomar a igreja, tomar teu povo, Senhor. Abençoa cada um nesta hora. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos sustenta nesta noite, nesta hora. Que possamos voltar com o nosso coração aliviados. Só Deus, em nome do Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que ela cresça cada dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira que vem, culto de oração às 19h30. Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.